tema desta manhã é a paternidade de Deus. Nós falaremos da paternidade de Deus, mas antes eu quero agradecer o carinho dessa igreja. Eu tenho estado muito feliz, porque eu não estou sozinho neste processo. É bom contar com os irmãos, é uma honra poder participar desta reunião tão preciosa, da comunhão com os santos nesta igreja tão linda. Hoje, então, eu trago uma palavra sobre a paternidade de Deus. E existem muitos versículos sobre os quais podemos fundamentar o tema, a paternidade de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, mas hoje eu quero usar somente 2 versículos. João, capítulo 1, versículos 11 e 12. No caminho vou citando outros versículos, mas é uma palavra inspirativa, é uma palavra profética para a sua vida. Eu sei que Deus vai falar ao seu coração, porque no processo, quando escrevia, digitava esta palavra, Deus falou poderosamente ao meu coração. Primeiro Deus fala com o pregador, depois fala com a igreja. João capítulo 1, versículos 11 e 12. Texto bastante conhecido. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Este é um dos versículos mais conhecidos da palavra de Deus. E existe um outro texto que fala sobre a paternidade de Deus, que está em Mateus, capítulo 6, de 9 a 3, quando perguntam ao Senhor Jesus de que maneira orar. E o Senhor Jesus dá o modelo do Pai Nosso. E diz assim o texto: e vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus. Sabemos que Jesus falava aramaico. Em aramaico é mais ou menos assim: Avum de Bashmaia. E nós conhecemos o conceito como Abba, Padre. Abba, Pai. E alguns traduzem a expressão Abba, Pai como papai, como paizinho, mas na verdade Abba, Pai é a junção de 2 palavras com o mesmo significado. Abba, no aramaico, que significa pai, e pater, em grego, que significa pai. No entanto, essa expressão era utilizada nos dias de Jesus para se referir à figura paterna com intimidade. E até hoje, no hebraico moderno, ainda as crianças se referem ao pai, à figura paterna, como Abba. Então, não está errado afirmar que Abba, Pai, da oração do Pai Nosso, Avum de Bashmaia, equivale no português ao nosso papai, no espanhol ao nosso papi. Algo interessante, na primeira frase da oração modelo, o Senhor nos deixa claro que podemos e devemos nos direcionar ao nosso Deus como a um papai. Ok? Ele habita num alto e sublime trono. Pai nosso que estás no céu. Ele é o Criador do universo, Ele é a autoridade máxima, Ele é o soberano, mas Ele é o meu papai. Bendito seja o nome do Senhor. Como eu já disse, existem inúmeros textos no Antigo e Novo Testamento para afirmar que Deus é Pai. E fundamentados em João capítulo 1, nós afirmamos que Deus é Pai, porém não é Pai de todos. Muitos dizem, eu sou filho de Deus, mas não passaram pela experiência do novo nascimento. Alguns afirmam, todos são filhos de Deus. Mas isto não é verdade, todos são criação de Deus.
mas somente aqueles que creem no nome do Senhor Jesus e passaram pela experiência do novo nascimento, recebem a adoção de filhos. Crer no nome de Jesus significa muito mais que acreditar na sua existência. Tem o sentido de entender a sua obra e responder com fé à sua obra. Na hora que eu me relaciono com Deus, eu devo reconhecer a sua paternidade. Essa foi a primeira instrução do Senhor Jesus. Mas antes de reconhecer a Deus como Pai, eu passei por um processo onde eu compreendi a obra da cruz. Compreendi que sobre a cruz estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os meus olhos espirituais se abriram e eu passei a entender Deus como Pai, porque Jesus é a provisão de Deus para que nos tornássemos filhos. Quantos filhos de Deus temos aqui nessa manhã? Bendito o nome do Senhor. E o nosso privilégio, ele não consiste somente em poder chamar aquele que é a causa da existência do universo, aquele que trouxe à existência todas as coisas, aquele que é o autor da vida de Pai. O nosso privilégio não se resume somente a chamá-lo de Pai. De fato, Ele nos fez literalmente filhos. Somos, de fato, filhos de Deus. Ele é o nosso Pai. Mas o nosso privilégio consiste em viver de fato o nosso cotidiano como filhos. O nosso privilégio é desfrutar da condição de filhos, herdeiros, porque de fato nós somos filhos, e nós somos herdeiros. O nosso nome está escrito no livro da vida. E mais do que servir a Deus e fazer a obra de Deus, que é um privilégio, o nosso maior privilégio é a salvação em Cristo Jesus, é a adoção de filhos, é a certeza de que o nosso nome está escrito no livro da vida, e o Senhor não fica com uma borracha no céu apagando e com um lápis reescrevendo. O nosso nome está escrito no livro da vida. Bendito o nome do Senhor, temos a certeza da salvação em Cristo Jesus. E este é o nosso maior presente. Porém, desfrutar dessa condição de filhos também é o nosso maior desafio como cristãos. Com base na minha própria experiência, eu me converti com 11 anos de idade. Em um lar com muitos problemas, eu comentei aqui, meu pai era alcoólatra, eu era o 6º filho dos meus pais. Passei por muitas situações desagradáveis, tristes, durante a minha primeira infância. E já são 33 anos caminhando com Jesus, com base na minha experiência e também na experiência de outras pessoas, porque desde o ano de 1997 eu estou ativo no ministério, sempre com ênfase no aconselhamento, sempre buscando entender a vida das pessoas, os problemas das pessoas. Eu não me considero um pregador, eu sou mais um conselheiro, eu sou mais um administrador ministerial, ainda que saio pelas nações pregando, mas eu gosto de estar em contato com as pessoas. Percebo que os nossos traumas, as nossas experiências familiares principalmente, atrapalham que nos relacionemos com Deus como um pai de fato. Talvez você já tenha passado aí dos 50 anos, dos 60 anos, e lembra da sua infância como algo distante,
mas as suas experiências traumáticas você traz consigo até hoje. E podem estar afetando a sua relação com Deus como Pai. A sua história familiar, a minha história familiar, necessita ser bem resolvida para que os registros que carregamos dentro de nós não nos privem de desfrutar da nossa condição de filhos de Deus. Então, se você tem registros aí de um pai violento, um pai duro na disciplina, descontrolado na disciplina, isso pode estar atrapalhando a sua relação com Deus. Isso pode estar dificultando que você veja a Deus como Pai. Se na sua história existe aí a figura de um pai ausente, isso pode estar atrapalhando a sua relação com Deus, que você o veja como pai. Também uma mãe violenta, uma mãe ausente, porque pai e mãe são sinais de Deus nas nossas vidas, são colocados por Deus para expressar tanto o amor quanto a autoridade de Deus. Se você traz consigo esses registros, talvez esses registros, ainda que distantes, estejam atrapalhando que você enxergue a Deus como Abba, como seu papai, como aquele que te ama, aquele que cuida de você. Talvez o teu pai tenha te abandonado. Talvez a tua mãe tenha te abandonado. Talvez você nem saiba quem foi o seu pai. Talvez ele não tenha assumido a você como filho, filha. Eu não conheço a sua história. Talvez você tenha uma história de rejeição. Todos nós carregamos dentro de nós registros desagradáveis que de alguma forma tentam interferir na nossa maneira de enxergar a Deus como Pai. Então, sua relação com seus pais, com seus avós, sua história de fome, principalmente na primeira infância, sua história de privação, e tirando um pouco a ênfase na primeira infância, sua relação com todo tipo de autoridade ao longo da sua vida, de alguma maneira pode interferir na sua forma de enxergar a Deus como Pai. Então você, mulher que um dia viveu um casamento ruim, com um esposo que podia ser provedor, mas decidiu não ser provedor. Com um esposo que foi violento, que foi abusivo, que te humilhou, que te maltratou de alguma forma, que te comparou a outras pessoas, que te diminuiu, que te menosprezou. Esse registro pode estar interferindo na sua relação com Deus hoje. Mesmo que, de certa forma, você tenha saído dessa relação abusiva. E, aparentemente, você superou, mas os registros no seu coração podem estar interferindo que você se relacione com Deus, que é figura de autoridade, como protetor, como aquele que ama, como aquele que cuida, como aquele que é confiável. Toda relação com a autoridade mal resolvida dentro de nós, todo registro ruim, não somente com a figura paterna e com a figura materna, mas com qualquer figura de autoridade, um esposo, um padre, um pastor, um professor, um patrão, toda decepção com figuras de autoridade podem estar interferindo na sua forma de olhar a Deus como Abba, como papai.
E nós necessitamos, como igreja, prestar atenção aos nossos traumas. Individualmente, cada um de nós devemos buscar resolver as nossas questões para que a nossa relação com Deus avance. Quantos querem que sua relação com Deus avance? Quantos querem olhar a Deus como Abba? Esse é o desejo de cada um de nós. Também traumas, abusos, episódios tristes, doloridos ao longo da sua vida, onde você questionou: por que Deus? Onde o Senhor estava, Senhor? Por que o Senhor permitiu que acontecesse isso comigo? Por que o Senhor não me protegeu? Por que o Senhor não me defendeu? Onde o Senhor estava quando aquele carro capotou? Todos nós temos histórias tristes ao longo da nossa vida. E essas questões necessitam ser bem resolvidas para que avancemos neste processo de relacionarmos com Deus como um papai. E desfrutarmos da sua proteção, do seu cuidado, da sua provisão, do seu direcionamento. Quantos estão entendendo essa palavra? Não há como entrar nos aspectos práticos da cura interior, não é o meu objetivo nessa manhã. Essa é uma palavra inspirativa, essa é uma palavra profética. No final você vai entender porque eu digo que é uma palavra profética. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero liberar uma palavra de bênção. Mas algo nós vamos trabalhar nesta manhã, nesta breve reflexão. Falemos dos pais, biológicos ou não, aqueles que assumiram nas nossas vidas o papel de pai. Naturalmente, os pais, dentro do plano perfeito de Deus, são um presente para cada um de nós. Como é bom ter um pai, como é bom ter uma mãe. Geralmente os pais são pessoas que entendem da vida o suficiente para que nos ofereçam proteção. Eu estou falando dentro de um plano perfeito. Por um acidente, por um erro, um adolescente pode se tornar pai. Uma adolescente pode se tornar mãe, sem estar adequadamente preparado para isso. Ou mesmo um adulto pode ter idade para ser pai, para ser mãe, e não ter maturidade suficiente para exercer adequadamente a paternidade ou a maternidade. Mas dentro do plano perfeito de Deus, o pai e a mãe são pessoas que já têm maturidade suficiente para oferecer aos filhos proteção. Nós que somos pais já erramos muitas vezes. Já quebramos a cara muitas vezes. E o sofrimento nos faz amadurecer. Acidentalmente já tomamos muito choque, então podemos dizer às crianças: olha, não encoste aí, porque você vai tomar choque. Não vá por esse caminho, porque isso vai te trazer sofrimento, porque a vida nos legou conhecimento prévio. Nós amadurecemos por meio das experiências da vida. É uma maturidade biológica e é uma maturidade experimental. Nós conhecemos mais da vida, por isso podemos ter filhos, podemos alertar aos nossos filhos. A maturidade nos qualifica. A vida nos ensinou, nós sabemos o que nos oferece perigo. Possuímos mais conteúdo que a criança. A criança acaba de chegar ao mundo. E por possuir mais conteúdo, estamos qualificados para cumprir o papel que é designado por Deus. Então, a paternidade, ela é sinônimo de proteção, de conselho, de direito de intervenção, direito de ser chato, direito de dizer não, direito de alertar. Como pai, temos o direito de alertar, de cuidar com carinho dos nossos filhos e até com dureza.
porque ser duro também é amor. E a sociedade hoje não entende. Pensa que amor é sempre afeto, carinho, passar a mão, ser permissivo. Mas ser duro também é amor. Colocar limites também é amor. Disciplinar também é amor. Como pai, nós temos esse direito, o direito de ser firme. Está intrínseco ao nosso papel como pai, como mãe. E os pais terrenos fazem isso a partir de uma pressuposta maturidade biológica. No entanto, a visão de vida dos pais, ela é limitada. E os pais possuem conhecimento, mas também possuem imperfeições e limites. Todos nós já erramos no papel de pai. Todos nós já falhamos em algum momento na hora de disciplinar os nossos filhos, ou por deixar de disciplinar. Todos nós presenteamos, talvez com algo que a criança ainda não estava preparada para aquele presente, ou permitimos algo que ainda não era adequado para os nossos filhos. Erramos por muito, erramos por pouco, erramos por fazer, erramos por deixar de fazer, somos imperfeitos. Não é verdade? Mas como seria maravilhoso se eu, que não tenho o meu pai já há 18 anos, pudesse abraçar o meu pai imperfeito. Como seria maravilhoso se eu pudesse mostrar minhas duas lindas filhas ao meu pai, que naqueles dias era um excelente avô, e como vibraria ao ver as minhas filhas. Como é maravilhoso poder desfrutar da paternidade e da maternidade. Como é gostoso o abraço de um pai, como é gostoso o abraço de uma mãe, como é gostoso o conselho de um pai, como é gostoso o conselho de uma mãe, como é bom depois de um ano, muitas vezes, fora do seu país, você que tem o seu pai no seu país, no Brasil, ou eu sei que há outros estrangeiros aqui. E você chegar na casa do seu pai, na casa da sua mãe, sentar e colocar a conversa em dia, de uma maneira que o celular não é poderoso, as videochamadas não substituem aquele cafezinho gostoso, não é? Aquela conversa agradável com o pai, com a mãe. Como é maravilhoso. A paternidade é proteção, a paternidade é bênção. Mas agora falemos da paternidade de Deus. Os conselhos de Deus, eles não fluem baseados na sua experiência de vida, ou nos ciclos biológicos que ele tenha atravessado. Não estamos falando de um humano que se destacou, de um espírito que evoluiu, como algumas seitas afirmam que Deus é um espírito que evoluiu e encontrou uma porta dimensional enfim, já li esse tipo de coisa. E a gente que estuda, às vezes se depara com tanto lixo, e tem gente que acredita nessas coisas. Deus não é um espírito que evoluiu, Deus não é um humano que se desenvolveu mais do que os outros e encontrou uma posição de destaque. Ele não fala com base na sua experiência de vida, ele é o autor da vida. Ele é a causa da nossa existência. Ele nos ama não com amor limitado, mas com amor perfeito. Porque o amor é a sua essência e ele se relaciona conosco em amor. E ele não fala com base na sua experiência, na sua percepção limitada e na sua boa intenção. Ele conhece os nossos segredos. Ele nos conhece profundamente. Ele sim, mais do que seu pai e sua mãe, ele sabe o que é melhor para você. Ele tem a direção perfeita, ele tem a resposta às suas questões, ele tem o caminho correto, ele conhece as suas habilidades, ele conhece os seus limites. Ele sabe como você pode superar os seus limites também.
Ele te fez. Ele é o Criador. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, infinito em amor. E para me abençoar, Ele não se descuida daquele que está do meu lado. Ele é unipersonal, Ele é exclusivo. Para cada um de nós, Ele está 24 horas atento às nossas necessidades, à nossa realidade. Pais expressam o amor de Deus. Pais transmitem os princípios de Deus. Pais protegem. Pais são bênção e necessitamos honrar os nossos pais biológicos, mas a maior e infinitamente mais perfeita proteção na pessoa do nosso Deus. Na verdade, a perfeita proteção nós temos em Deus. Nestes dias, algumas crianças no Brasil deixaram de frequentar as escolas. Por muitas ameaças, por episódios tristes que lamentavelmente chegaram no Brasil. E a minha filha mais velha, ela está no Brasil e ela deixou de ir à escola. Mas chegou o momento que ela precisava voltar à escola. Eu não sei que providências que a diretora da escola tomou. Eu não sei se a escola está devidamente segura, mas eu não tinha como impedir que a minha filha fosse à escola. Então, eu entreguei a minha filha à proteção de Deus. Nenhum pai consegue proteger o filho todo o tempo. Nenhum pai consegue estar presente do lado do filho, impedindo os riscos de se aproximarem dos seus filhos. Mas nós podemos entregar os nossos filhos àquele que é a perfeita proteção. Deus, Ele é a perfeita proteção. A proteção em Deus, nele há conselhos infalíveis, porque Ele é a fonte de toda a sabedoria. E Ele estabeleceu o propósito para a nossa existência. Ele nos conhece mais do que qualquer outro. Ele conhece as nossas dores, os nossos traumas, os nossos segredos e sabe o que é melhor para cada um de nós. Será que podemos lançar os nossos cuidados, as nossas preocupações aos cuidados do nosso Abba? Será que nós podemos lançar as nossas ansiedades ao nosso Abba, ao nosso papai? Será que como cristãos nós podemos confiar no nosso Deus? Tem alguém preocupado aqui? Tem alguém aflito? Tem alguém confuso, não sabendo que caminho tomar? Tem alguém no momento de tomar decisões importantes sem saber a quem ouvir? Deixa eu te dizer, o Pai se preocupa com você. O Pai se importa. Talvez você não se sinta digno desse amor. Mas o Pai nos fez merecedor em Jesus Cristo. Talvez você não se considere uma pessoa muito espiritual. Deixa eu te dizer, você é filho. O direito dos filhos é conhecer a voz do Pai. Se você com sinceridade se aproximar do Pai, buscando direcionamento, Ele não vai permitir que você tome decisões erradas. Ele cuida de você. Ele se importa com você. Ele se importa com todos os aspectos da sua vida. Nós podemos vencer a ansiedade confiando no nosso Deus. Qualquer pessoa que esteja passando por um problema de ansiedade necessita identificar a raiz e a causa. E para isso existem profissionais que podem nos ajudar, ou pessoas experientes, que podem nos ajudar a entender o porquê estamos desenvolvendo um quadro de ansiedade. Eu entendo que a cura genuína,
da ansiedade está em olhar para Deus como Pai. Eu aprendi a crer no cuidado de Deus para com a minha vida. Ele é o nosso papai. Ele cuida de cada um de nós. Talvez você pense que o seu problema seja muito grande. Eu estou falando de um pai perfeito, maior do que o seu problema. E ele pode te tirar dessa dificuldade, porque ele é o seu papai. Por meio de Jesus Cristo, você pode acessar a este privilégio de se sentir protegido pelo Pai Celestial. Alguns pais marcaram por falhas horrorosas, não foram referências de amor e da autoridade de Deus. Mas aquele que entra pela porta que é Jesus Cristo, aquele que experimenta o novo nascimento, pode desfrutar da cura e pode conhecer a paternidade de Deus. Por muitos anos eu tinha muita dificuldade de fluir nos dons espirituais, de chorar no momento de louvor, de sentir Deus bem pertinho de mim. Eu era travado emocionalmente por causa dos meus traumas. Quando Deus começou a trazer solução às minhas questões, eu comecei a conhecê-lo como Pai. Eu louvo a Deus pelo privilégio de, nos momentos mais duros da minha vida, eu percebi o abraço de Deus. E eu posso falar destes momentos mais duros, porque o mais marcante foi a sensação física de que eu não estava sozinho. Eu tenho um papai. Você tem um papai. Diga para o seu irmão, você tem um papai. Necessitamos desfrutar do amor de Deus, necessitamos desfrutar do cuidado de Deus, necessitamos avançar nesse entendimento, vencer toda preocupação, vencer toda ansiedade, por meio do surgimento de uma fé inabalável no coração de cada um de nós, de que temos um Pai. Essa é a primeira frase do Pai Nosso. E o Senhor Jesus quer que nos relacionemos com Deus como um Pai amoroso, que tem cuidado de nós. Mas voltemos a falar dos nossos pais biológicos, adotivos. A Bíblia diz que não são os filhos que devem entesourar para os pais, mas são os pais que devem entesourar para os filhos. Ou seja, o pai tem a responsabilidade de prover para o filho até que o filho adquira a capacidade de gerar seus próprios recursos. Somos responsáveis por colocar comida na mesa. E se fosse só comida, seria fácil. Não é verdade? É comida, é a própria mesa. É moradia, é roupa, é saúde. Os pais devem entesourar, devem prover. Está mal que um pai crie expectativas na prosperidade do filho. Vou investir no meu filho e ele vai retornar financeiramente lá na frente. O filho vai começar a gerar o seu próprio recurso e vai formar a família dele. Porque também não é saudável que um filho adquira determinada idade e fique morando debaixo da casa dos pais. Ele precisa seguir o seu caminho. Não é verdade? Pega aí esse conselho. Na cultura brasileira você vê, não é? Aquele filho que a idade chegou, mas ele não entendeu que precisava trilhar o seu caminho. E fica lá morando com o papai e com a mamãe. Cada caso deve ser analisado com cuidado, mas geralmente não é saudável. Um pai não pode criar expectativa na prosperidade do filho, e o filho deve seguir o seu caminho. Todo pai deve preparar o seu filho para que ele trilhe o seu caminho.
Está mal também que os pais gastem tudo que recebem. Está mal que não tenham reservas, porque sempre há imprevistos na paternidade. Sempre há imprevistos, sempre existem emergências. Sabe, se possível, tenha um seguro de vida. Você tem filhos menores de idade, pense na possibilidade da sua ausência, ainda que eu profetizo que você vai alcançar os 70 anos, talvez os 80, alguns estão chegando aos 90, que essa bênção esteja sobre cada um de nós. Que a nossa vida produza na velhice, para a honra e glória do Senhor, mas pense na possibilidade da sua ausência. Proteja os seus filhos. Alugar uma casa cara, sem necessidade, podendo estar em uma mais barata para investir a diferença, é papel dos pais. Alguns assumem compromissos financeiros, alugam uma casa cara. Vou dar aos meus filhos aquilo que eu não tive na minha infância. É a frase mais equivocada, que lamentavelmente nós proferimos muitas vezes. Devemos agir com responsabilidade como pais, quanto à nossa economia, porque repousa sobre nós a responsabilidade de provedores. Pais são provedores. E eu não sei se está difícil para você, mas é problema seu. E você necessita solucionar. Se você formou uma família, você necessita ir à luta, estudar se necessário, se qualificar para conseguir melhores posições. Você necessita prover para a sua família. Não é o seu pai, não é a sua mãe, não são os seus familiares. É você o responsável pela provisão. Junto com a sua esposa, você necessita levar a sua família adiante. Mas quando o provedor terreno falha por comodismo, por irresponsabilidade, por falta de afeição natural, quantos homens deixam uma esposa linda e somem no mundo com uma mulher feia por dentro, feia por fora? Aí macumbado, né? Quantos já ouviram esse tipo de história? Passa a ser provedor para os filhos da mulher, e não é provedor para os filhos biológicos. Isso acontece. Isso acontece nas nossas famílias. E quando isso acontece, nós deixamos de ver a Deus como provedor, ou temos dificuldade em ver a Deus como provedor. Porque o fantasma do abandono, o fantasma da fome, da bancarrota, da pobreza, sempre fica rondando o nosso imaginário. Temos dificuldade de imaginar que conseguiremos romper com tudo isso, porque há um registro de um pai que nos abandonou. Mas deixa eu te dizer algo. Um dos primeiros ensinos do Senhor Jesus, aquele que veio revelar o Pai, o Abba, a cada um de nós. Um dos primeiros ensinos registrados em Mateus 6 fala que o Pai, o Abba, cuida dos passarinhos. O Abba, ele veste os lírios do campo. As palavras de Jesus têm uma beleza extraordinária, um conteúdo poético. Este texto já inspirou canções belíssimas ao longo destes 2000 anos de fé cristã. E existe uma canção do inglês que fala que os olhos do Senhor estão no pardal, seus olhos estão no pardal. Se Ele cuida do pardal, Ele cuida de mim. Se Ele veste as flores do campo, Ele pode também me vestir. Ele pode cuidar das minhas necessidades. Ele se importa comigo. Se Ele se importa com o pardal, eu posso descansar nos seus cuidados. Meu pai biológico pode ter falhado como provedor, mas o meu Deus não falha.
Essas verdades não são mera poesia de um pensador que tinha uma visão ingênua da vida. As palavras de Jesus são verdade para cada um de nós. Essa é a nossa realidade como filhos de Deus. O nosso Abba cuida de cada um de nós. No meu caminhar missionário, eu já vivi experiências extraordinárias. Eu já vivi a abundância, já vivi o extremo, já fui cuidado muito bem pelas igrejas, mas vivi fases onde as igrejas me abandonaram, num campo distante, numa cidade onde eu não tinha sequer acesso à internet, no interior do Nordeste brasileiro, há mais ou menos 20 anos atrás, 18 anos atrás, algo assim. Mas deixa eu contar uma experiência muito simples, que para mim foi de um significado extraordinário. Quando eu estive no Piauí, aqueles que se comprometeram com o meu sustento para que eu pudesse realizar a obra missionária no estado que naqueles dias era o mais pobre do Brasil e o menos evangelizado do Brasil, eu passei por um processo de abandono. Uma igreja disse, eu vou te ajudar, mas na hora o dinheiro não caía na conta. E eu lembro que eu tive que sair da casa onde eu estava com a minha esposa para alugar um pequeno apartamento, na confiança que no caminho as coisas se resolveriam, e a comida estava escassa. E eu lembro que perto da meia-noite eu fiz um comentário com a minha esposa e disse, que vontade de comer uma goiabada. E eu nem gosto muito de goiabada. Mas perto da meia-noite, mesmo que eu tivesse com dinheiro, eu teria dificuldade de encontrar um supermercado aberto e comprar uma goiabada. De repente, um carro parou na porta do apartamento. Era um pastor amigo nosso. E ele trazia uma compra. Meia-noite ninguém visita ninguém. Mas ele chegou com a compra e a primeira coisa que eu vi foi uma goiabada. E eu fiquei impressionado. Isso não é coincidência. E quem dá cesta básica para o outro não dá goiabada. E eu tinha acabado de comentar e no momento exato, Deus, por meio dessa experiência, queria dizer para mim que eu me preocupo com os detalhes da sua vida. Foi eu que te trouxe, eu cuido de você. Ele sempre esteve comigo. Hoje eu já passei do estágio de me preocupar com o que vou comer, com o que vou vestir. Ele sempre esteve comigo e eu vivo uma realidade de milagre, uma realidade de provisão. O meu pai terreno, ele falhou como provedor por causa do vício. Mas Deus se revelou a mim como provedor. Então eu, sinceramente, não me preocupo. Porque eu vivo os milagres de Deus. Sou responsável tomando as melhores decisões para dar à minha família o melhor. Busco o melhor para a minha família, busco relacionamentos significativos como missionário, para que possa realizar a obra missionária da melhor maneira possível. Busco discernir se é tempo de permanecer no campo, trabalhando integralmente como missionário, ou se tenho que trabalhar de uma outra forma, mas eu nunca deixo de olhar o meu Deus como provedor, porque Ele é o meu Pai. Se os pais terrenos são provedores, provedor perfeito é o nosso Deus. Ele cuida de nós. E nós necessitamos compreender que podemos descansar nele. Que podemos confiar que Ele abre portas onde não há portas. Ele traz solução onde aparentemente não há solução. Ele é o nosso Deus e necessitamos olhar para o nosso Deus como o Deus que se importa com os mínimos detalhes da nossa vida. E eu quero terminar com Apocalipse 3, versículo 8.
É uma palavra de Deus para a minha vida, mas eu sei que é uma palavra de Deus para você que está aqui, participando deste culto, enfrentando algum tipo de dificuldade, algum tipo de oposição, algum tipo de limite, se deparando com algum tipo de impossibilidade no seu casamento, na sua família, nas suas finanças, na sua vida profissional. Há uma palavra de Deus para cada um de nós nesta manhã. Apocalipse 3:8 diz assim: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. E na versão em espanhol diz assim: porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Deixa eu te dizer, Deus conhece o caminho de cada um de nós. Conheço as tuas obras, diz o Senhor. Deus sabe o que você renunciou para estar aqui. Deus sabe a sua história. As sementes que você semeou no altar, os atos de generosidade, quando você tirou muitas vezes do seu conforto para abençoar aquele que tinha menos que você. Quando você abriu a sua casa para hospedar alguém que precisava de ajuda. Quando você deixou familiares no Brasil para obedecer à voz do Espírito de Deus, que falava ao seu coração que o lugar da sua bênção se chamava Canadá, e você veio para esse país por obediência à voz do Espírito Santo. Deus conhece o seu caminho, Deus conhece a sua trajetória, Deus conhece a sua história, Deus conhece o que você semeou, o que você fez lá atrás, e talvez você tenha esquecido, mas há recompensa em servir ao Senhor. Há recompensa em obedecer ao Senhor. Há recompensa em ser generoso, em semear na obra de Deus, semear o seu dinheiro, semear o seu tempo, semear a sua intercessão. É um privilégio servir a Deus, mas Deus ele é tão bom, que Ele ainda nos recompensa pelo nosso serviço, pelos nossos atos de generosidade. Ele diz: conheço as tuas obras, suas esmolas estão diante de mim. Lembra do texto de Cornélio? As esmolas de Cornélio estavam diante de Deus. Por causa disso, Deus diz: conheço as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a poderá fechar. Eu não sei que porta que você está esperando nessa manhã. Eu não sei qual é a sua batalha, qual é a sua aflição, onde você quer ver o milagre de Deus, mas Ele está dizendo para você nesta manhã: eis que diante de ti eu coloco uma porta aberta e ninguém a poderá fechar. Porque você, tendo pouca força, guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Riram de você, te chamaram de louco, não acreditaram que você estava na direção de Deus, te chamaram de fanático, de irresponsável. Eu lembro quando eu decidi deixar o meu trabalho no Brasil. Trabalhava diante de uma das praias consideradas das 10 mais bonitas do Brasil. Mas o Brasil tem praias tão bonitas, que chamar aquela praia de uma das 10 mais bonitas era marketing. Mas é bonita. Enseada Azul, Guarapari, é um espetáculo. E de repente eu estava ganhando dinheiro, e eu disse: agora eu vou ganhar dinheiro. Agora eu vou comprar um terreno perto lá dos meus amigos, perto do meu pastor. A coisa está fluindo. Todo mês eu estava conseguindo vender apartamentos. E eu tinha o prazer de ir à loja depois de receber a comissão e comprar a maior geladeira, o melhor isso, o melhor aquilo outro. A casa estava ficando lindíssima. E
Quando eu disse, agora eu vou ganhar dinheiro, e vou fazer isso, e vou fazer aquilo, a voz do Espírito de Deus, agora você vai deixar tudo, e vai para Honduras. Passei 3 dias orando, para ter coragem de dizer para a esposa, que estava ouvindo Deus, que tínhamos que vender tudo, e ir para um país pobre e violento. E quando tive a coragem de falar, ela quase me bateu. E aí eu segui em oração, no dia seguinte ela ouviu Deus. E começamos a preparar a nossa ida, mas um irmão meu chegou e disse, olha, eu quis dar na sua cara quando você falou que ia para Honduras. É a forma de amar do meu irmão mais velho, né? E eu me preocupei com você, e eu achei que você estava ficando louco, eu achei que você foi irresponsável em ir para um país violento, perigoso. Mas foi a vontade de Deus para a minha vida, foi o melhor. E a palavra fala que aquele que renuncia por amor do Evangelho do Senhor Jesus, ele recebe recompensa, 100 vezes mais, nessa vida e no tempo vindouro. Há respaldo de Deus sobre aqueles que têm uma história. E muitas vezes nós esquecemos do nosso trajeto, mas o Senhor não esquece, Ele nos recompensa. E Ele coloca diante de nós uma porta. E geralmente as portas de Deus, elas surgem em um cenário de imprevisibilidade. Quando os pastores em Belém, há anos atrás, há 2000 anos atrás, 2028 anos atrás, porque o nosso calendário está errado, não é? Estavam trabalhando normalmente, numa noite normal, de repente apareceu um anjo anunciando que o Messias havia nascido na cidade de Jerusalém. Quando mais ou menos 120 pessoas estavam reunidas em determinado lugar, no dia de Pentecostes, na festa de Shavuot, nós estamos perto da festa de Shavuot, a festa de Pentecostes, nós estamos vivendo o 23º dia de primícias no calendário judaico. Quando eles estavam em oração, aguardando na promessa do Pai, de repente veio do céu como um vento impetuoso. Eles foram batizados com o Espírito Santo. E no dia de Pentecostes, 3.000 pessoas se converteram, a igreja nasceu debaixo do poder do Espírito Santo. E judeus de muitas partes conheceram o Messias através daqueles homens simples, cheios do Espírito Santo. De repente a porta se abriu. De repente a promessa se cumpriu. De repente Deus fez. Porque o nosso Deus é o Deus do de repente. Ele faz de repente nas nossas vidas. Ele faz quando não esperamos. Ele é poderoso para colocar uma porta diante de nós. E porta fala de acesso. Porta fala de provisão. Porta fala de sair de uma realidade para entrar em uma outra realidade. Este é o nosso Deus provedor. Este é o nosso Pai. Conhece a nossa realidade e nos leva a realidades melhores. Ele cumpre nas nossas vidas as suas promessas. Ele está falando conosco hoje. Eis que diante de ti coloco uma porta aberta. Eu não sei se você está buscando um emprego, não sei se você está buscando um trabalho, não sei se você está buscando um recurso, não sei se você está buscando uma resposta para o seu casamento, para o seu problema familiar, para uma enfermidade que está chegando às portas da sua casa, da sua família. Eu sei que Deus está colocando diante de você uma porta de provisão, porque este é o nosso Pai. Ele não se esquece da nossa trajetória. Ele nos ama, Ele se importa com cada um de nós e sempre nos surpreende com as suas bênçãos. Em Honduras, eu já disse isso aqui, a igreja começou a nascer rapidamente. Passamos 6 meses orando
para chegar no lugar direcionado por Deus, porque ninguém queria nos levar ao bairro Monte de los Olivos. Mas, de repente, quando a igreja nasceu, rapidamente chegaram 20, 30 pessoas. Correu a notícia que um brasileiro estava trabalhando no bairro, pregando o evangelho no bairro. E eu lembro que nós fizemos uma igrejinha de madeira, capacidade para 30 pessoas, com luz emprestada. Passamos 9 meses sem microfone, sem aparelho de som. Uma realidade muito simples. E de repente alguém entrou em contato comigo dizendo: olha, eu quero chegar a Honduras com 20 jogadores de futebol, 20 atletas, para pregar o evangelho por meio do futebol. E eu não acreditei que ele estava falando sério. Quem vai pagar a passagem de 20 homens para pregar o evangelho em Honduras? De repente chegou um ex-jogador de futebol do Fluminense e outros jogadores de futebol do Brasil para pregar o evangelho em Honduras. De imediato, quando eles pisaram no aeroporto, a televisão de Honduras entrevistou e entrou ao vivo com a entrevista. Eles nem sabiam falar espanhol. E eu, daquela igreja tão simples, estava entrando ao vivo na segunda maior emissora do país. Depois a porta se abriu na maior emissora do país, no principal jornal, em várias emissoras de televisão, várias emissoras de rádio. E aquela igreja simples passou a estar em evidência num país de 8 milhões de habitantes. Não existe uma cidade de Honduras que não tenha escutado a minha voz. Louvado seja o nome de Deus. As promessas de Deus se cumpriram já no início, quando não tinha nem um microfone na igreja, não tinha nem um ministro de louvor. Eu falei aqui que só havia uma senhora que dizia que tocava violão e ficava blém, 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 blém. Essa era a nossa realidade, aquelas músicas de 1930. Aqueles cânticos pentecostais, e eu gosto. Esta era a nossa realidade. Deus abriu portas num cenário de imprevisibilidade. Deus não precisa de facilidades para cumprir as promessas dele na sua vida. Se você está olhando o cenário difícil, esse cenário difícil é especial para que se manifeste o milagre de Deus. Creia, você não anda pelo que vê, você anda pelo que crê. Deus é um Deus de milagres. Mas porta também fala de escape. Deus pode abrir uma porta de escape para pessoas que estão vivendo aqui um namoro abusivo, um relacionamento abusivo. Deus é poderoso para trazer escape. Deus pode trazer escape àqueles que estão vivendo um aperto financeiro. Um aperto financeiro que não passa, porque todos passamos por apertos. Deus pode abrir uma porta de escape para que você saia dessa situação. Talvez você esteja acostumado com ela. E é tempo de alívio de Deus na sua vida. Talvez você esteja vivendo um luto prolongado. E algo complexo é o luto. E como é terrível perder alguém, mas chegou o momento de você superar esse luto, chegou o momento de você entrar por esta porta de escape do Senhor. A sua vida precisa continuar, você precisa superar essa perda. Seja uma perda física, seja a perda de um relacionamento. Deus está colocando uma porta de escape para você nessa manhã. Ele sabe o que você necessita, Ele sabe a porta que você necessita. Ele quer mudar a sua realidade. Salmo 23 é um dos textos mais conhecidos. E eu tenho estudado nos últimos dias, eu descobri que o nosso Salmo 23 está mal traduzido. No original, não está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não está errado dizer nada me faltará. Mas está escrito que Ele não me faltará. O Senhor é meu pastor. Ele não me faltará. Não me faltará. É a presença do teu Pai que
faz diferença na sua realidade. É a sua relação com o teu Pai, que é poderosa para mudar a circunstância que você está a viver, independente de qual seja a tua circunstância. Olhe para Deus neste momento como o seu papai, como o seu Abba, e entenda que o seu problema não é maior do que o seu Deus. E você necessita se posicionar para que o teu Pai possa manifestar na sua vida a porta que você necessita para sair desse problema, ou para sair dessa realidade e entrar em outra realidade. Te convido a ficar de pé nesse momento.